como estruturar o departamento comercial na sua empresa de contabilidade. Vem comigo que eu vou te explicar passo a passo. Bom, gente, em 2018, um escritório cliente nosso do interior de São Paulo quase quebrou. E aí esse cliente estava assim, quebrado, vendendo almoço para pagar a janta. Aí ele me chamou, né, e falou assim: Marta, nossa, eu tô desesperado, de verdade, a situação tá bem difícil mesmo. E aí eu comecei a bater um papo com ele e eu vi que ele tinha cliente, ele tinha, pelo que se via ali, ele tinha uma boa entrega técnica, ele tinha reputação, mas o que estava acontecendo, gente? Ele vivia 100% de indicação. E ali era meados de novembro, mais ou menos, de 2018, e naquele ano ele tinha fechado apenas 2 clientes. E, consequentemente, o que acontecia? A despesa dele estava bem alta, porque ele investia muito, né, em estudo, sistema, tecnologia, porém, ele não tinha o departamento comercial. Ou seja, naquele ano, só tinha gerado ali para ele algumas indicações, dessa geração de indicação só teve 2 fechamentos, e ele não estava conseguindo equilibrar. Por isso que começou a fazer o quê? Faltar o dinheiro. Ele não tinha a estrutura comercial feita. E qualquer empresa que não tem uma estrutura comercial, que não pense em vendas, em algum momento essa empresa ela vai falhar, ela vai falir, fechar, porque o dinheiro começa a perder valor, o ticket do teu cliente começa a ficar menor, cada vez menor, e você não consegue avançar. E aí eu peguei e falei para ele: ô fulano de tal, é o seguinte, olhando tudo, você tem até que uma entrega bacana, você tem aí todo um trabalho que você faz interessante, só que você não tem o principal. Você não tem uma planilha, um CRM, que ele nem sabia o que era CRM, né? CRM é um sistema de relacionamento com o cliente, onde você acompanha ali todas as propostas, o que você tem, o que não tem. Na época ele nem sabia o que era isso. Eu falei assim, mas eu não tenho nenhuma planilha para acompanhar aí todo esse processo. Ou seja, gente, estava claro que a falta de um departamento comercial, o que acontecia? Não tinha a bendita previsibilidade e o escritório dele começou ali a diminuir a ponto de chegar dele estar empurrando conta e, como se diz o ditado, né, vendendo almoço para pagar a janta. E aí eu sentei com ele, falei, sempre foi um querido e é cliente nosso aí até hoje. Aí eu falei para ele: ô fulano, vamos sentar aqui e eu vou estruturar contigo o departamento comercial. E aí a gente começou ali a construir uma área, um departamento comercial de verdade. Só que antes de começar a construir essa área, eu falei para ele: olha, não adianta a gente começar aqui um ciclo novo de construção de um departamento comercial se você não estiver disposto à mudança. Como assim, Marta? Porque muita gente quer mudar, eu quero fazer, só que chega na hora do vamos ver, ela não tem disponibilidade para isso. Por quê? Eu sempre digo, a cultura come a estratégia no café da manhã. Essa frase não é minha, é de um grande famoso aí, mas o que acontece? Eu começo a fazer algo, aí eu chego no meu dia a dia, o pau tá quebrando na operação, as coisas estão acontecendo e eu volto para a mesma rota. Aí eu falei para ele: você vai ter que estar disposto a vencer essa dor e a vencer essa procrastinação de voltar para a mesma rota. Se você vai sentir desconforto, e a mudança faz a gente sentir desconforto, ainda mais quando a gente fala de departamento comercial. Ele: Marta, eu falei assim, é isso mesmo. Porque a gente tem os nossos conceitos, nossos preceitos, as nossas crenças limitantes. Então pensa que você está acostumado o tempo todo a receber indicação, essa indicação já vem aí 80% fechada, você tem que fazer o restante, e você não está acostumado com o comercial, aí tem o perfil também comportamental da pessoa. Então, a partir do momento que eu começo a estruturar um comercial, o que acontece? Eu saio da minha zona de conforto, sair da zona de conforto é difícil pra caramba, e aí eu volto a sentir a mesma dor que eu tô acostumado. Só que, eu falei pra ele, se você continuar sentindo essa mesma dor, qual o resultado que você vai ter? É quebrar de vez. Agora, se você vencer a dor das suas crenças limitantes, sair da zona de conforto, você vai ter um resultado diferente. Porque não adianta a gente fazer as mesmas coisas, porque a gente não vai ter os mesmos resultados. Acabou.
Eu falei isso pra ele, tá bom, Marta, eu vou me esforçar ao máximo pra vencer e toda vez que eu estiver saindo fora da linha, você me puxa. Eu falei, tá bom, vamos lá. E ali a gente começou toda a estruturação do departamento comercial. E aí eu vou explicar pra vocês sobre isso, só que eu vou trazer aqui um contexto pra vocês da reforma tributária. Tem vídeo no meu canal, você pode procurar aí, falando especificamente sobre isso, mas vou dar aqui uma pincelada. Gente, com a reforma tributária, muitas pessoas vão trocar de contador. Ontem eu recebi aqui no meu WhatsApp, eu vou até pedir para a produção, eu vou dar um print para a produção colocar aqui na tela para vocês verem, de uma ex-colaboradora minha, que ela trabalha num prédio ali em Barueri, e ela falou assim, Marta, o que tem de contabilidade aqui no prédio, você não tem noção. E sabe o que tem acontecido? Muitos clientes desesperados vindo toda hora aqui, porque estão preocupados com a reforma tributária. Pois bem, se você não estiver preparado para a reforma tributária, infelizmente, o teu cliente vai te trocar. Já começa por aí, porque as coisas vão mudar. Você precisa se preparar. Você, hoje, se você não é um especialista, se você não trabalha com nicho, se prepara, porque quem atende todo mundo não atende ninguém. Quem não se especializa naquele nicho não vai conseguir avançar. Mas Marta, eu tô começando agora, beleza. Mesmo você começando agora, testa ali os 3, 4 nichos para você ver aquilo que você vai a fundo. Porque, gente, não vai sobreviver, porque a partir de 2027 muita coisa vai mudar. Então, se você não tiver um posicionamento claro, se você não se posicionar, se você não investir em marketing, você vai deixar de existir. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, fechando esse parênteses aqui da reforma tributária, eu preciso que você pense e analise sobre isso, tá? E aí, gente, olhando para isso, qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer e que eu falei lá pro fulano para ele fazer? Você precisa olhar para dentro da tua carteira e definir o quê? Um nicho. Isso mesmo, porque quando eu vou montar o meu departamento comercial, se eu não defino um nicho, se eu não defino o faturamento daquele cliente, se eu não defino quais são as localizações que ele vai estar, mas Marta, falando de internet, e aí eu falo uma coisa para você bem interessante, tá? Falando de internet, as pessoas acham que a internet ela tem um alcance extraordinário, alcança o mundo inteiro. Só que você tem que compreender que você começa de dentro para fora. Aonde que eu tô localizado? Em que parte que eu tô? Então ali, você tem que definir quais são as pessoas que você quer atingir ali da sua região. A localização que você quer atuar primeiro. Não adianta eu querer abraçar o mundo se eu não fiz o básico bem feito aqui nessa questão da localização. Quantos funcionários essa empresa tem? Essa empresa tem X número de funcionários? Não, essa empresa é empresa? Entendeu? Você precisa olhar para isso. Afinal de contas, gente, é o seguinte, você não fecha só um contrato. Pessoas compram de pessoas. O meu CNPJ fatura para o seu CNPJ. Ou seja, você tem que definir quem é a pessoa. Quem é a pessoa que está ali do outro lado? Isso. Quem é a pessoa que você quer atingir? Quais são os problemas que essa pessoa enfrenta no dia a dia? Quais são as alegrias? O que de fato incomoda aquele empreendedor. E aí eu vou te dar um panorama geral, que é, em primeiro lugar, o empreendedor, ele quer pagar menos imposto. Qualquer nicho, ok? Menos impostos. Então você precisa estudar bastante o nicho, porque dentro de cada nicho existe brechas na lei. Hoje mesmo a gente postou aqui uma matéria no blog que o STJ conseguiu aí uma liminar de um advogado para diminuir 70% os impostos de clínica médica. Então, você está por dentro? Está estudando? Então, você precisa olhar isso. Então, eu preciso saber que o empreendedor quer isso. E qual que é a segunda coisa que o empreendedor quer? Segurança jurídica, gente. E ainda mais agora, com o governo apertando. Então, olha só, você tem a faca e o queijo na mão para já saber essas duas dores aí, que são as principais. A partir disso, são as dores específicas do nicho. E outra coisa, qualquer coisa que o empreendedor vai fazer, ele pergunta para quem? Para o contador. Você, com isso na mão, você já tem um mapa daquilo que você tem que fazer. Eu tendo um mapa disso, qual é o meu próximo passo? É colocar um objetivo. Qual meta que eu quero atingir? Eu quero chegar aonde? Eu preciso aumentar o meu faturamento?
Em quantos por cento? Números. Eu preciso trazer números novos de clientes? Quantos clientes novos que eu preciso trazer para dentro da minha carteira? Porque, gente, se eu não tenho um objetivo, uma meta, concorda que todos os dias eu vou levantar e vou continuar fazendo as mesmas coisas sem ter um objetivo, uma meta para aquele mês? Vai acontecer que nem esse meu cliente aconteceu, 2 clientes no ano. Entende? E isso não é bom. Óbvio que vai depender tudo do seu objetivo e da tua meta. A partir do momento que eu tenho isso daqui, eu tenho isso aqui estruturado, mapeado. Isso, gente, quando eu falo mapeado, estruturado, é dentro de um documento do Word, tá? Na folha de pão mesmo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu ter as ferramentas para gerenciar isso. Eu tenho um CRM básico, e aí eu vou indicar para vocês, quem quiser ir falar com a gente aqui usa o PipeRun, indica o PipeRun. Eu tenho isso? Porque, mas Marta, eu não tenho demanda para ter um CRM. Beleza, mas você vai começar a gerar demanda, porque eu estou ensinando para você como que você vai começar a gerar essa demanda. Então, eu tenho essa ferramenta ali, ou não tenho ainda essa ferramenta? Para ter o controle. Porque, gente, eu sempre brinco, né? Em Deus eu confio. O restante me tragam dados. Acabou. O restante tudo a gente vai trabalhar com dados. Então, quais são os dados que você tem para começar a atuar fortemente? Por isso que precisa da ferramenta. Ok, com a ferramenta aqui, aí eu tenho 2 caminhos. Eu tenho aqui o marketing digital, que você tem várias ações que tem que ser feito, e eu tenho o marketing offline, que eu faço várias ações aonde eu consigo captar clientes. Então, a partir do marketing digital, eu crio todo um posicionamento, eu crio site, Google, meu negócio, conteúdo, YouTube, e isso no médio prazo eu começo a ter levantada de mão. Quando eu falo no marketing offline, eu tenho ali eventos, network, feira, eu tenho grupos de empresários, eu tenho indicação, eu tenho esse trabalho aqui. Eu preciso começar a fazer isso aqui estruturado para quê? Para trazer demanda, para começar a fazer um trabalho de prospecção. E junto também eu posso fazer um trabalho de prospecção, de abordagem ativa. Isso mesmo. Tem clientes nossos hoje que faz isso, e uma das coisas que esse cliente me procurou, quando ele me procurou, a primeira coisa que a gente estruturou, porque o marketing digital dele ainda ia começar a ser estruturado, ele só tinha um site com a gente, ele ia começar a ser estruturado. Então eu falei assim, o que você vai fazer agora é uma estratégia de prospecção ativa, mas algo pensado especificamente para um determinado nicho, para a região dele e assim por diante. E aí, gente, com isso estruturado, eu garanto para você, como 1 mais 1 são 2, e você ser persistente, você não vencer a sua dor. Se você não vencer a sua dor, você não vai conseguir seguir em frente, mas se você vencer a sua dor, e aí eu vou te contar um outro caso de uma outra cliente que fez a consultoria comercial com a gente, tá até terminando ela. Ela falou assim, Marta, eu recebi lá o script da prospecção, eu olhei aquele script e falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito agressivo. Eu não vou fazer isso. O meu corpo, o meu cérebro falando pra mim. Só que aí eu falei, tá bom, se eu não fizer isso, eu vou continuar com o mesmo resultado, vou ter que vencer isso e ir pra frente. Pois bem, ela começou a fazer isso, gente, já tá com resultado. Entende que o comercial está muito ligado à mentalidade, à energia, à mudança de hábitos, de atitude? É sobre isso. E aí eu quero deixar aqui para você, antes de terminar esse vídeo, foi um pouquinho longo, o meu livro, vai ficar um link aqui embaixo, aonde eu detalho passo a passo de tudo isso que eu falei para você. Isso mesmo. Então, clica aqui nesse link, pega o livro que você vai descobrir passo a passo desse resumão que eu fiz aí pra você. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui vai começar a aparecer outros vídeos pra você assistir. Pega, curte esse vídeo. Quando você curte esse vídeo, ele aparece pra mais pessoas e você ajuda o meu canal a crescer.